Olá, famílias viajantes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre sete itens indispensáveis na hora de você escolher um destino para viajar com a sua família. E por que, Vanessa, que é indispensável isso? Porque são pequenos detalhes que muitas vezes a gente não dá o devido valor e aí pode trazer um grande estresse para sua viagem. Então, se você chegou aqui agora, para continuar dando força aqui para esse canal, se inscreve aqui e não deixe de deixar o like. Vem comigo que a gente vai falar um pouco sobre escolhas do destino. Então, depois que você definiu qual o seu perfil de viagem, qual o seu perfil... A gente sempre fala aqui que cada viagem tem um perfil diferente e cada família tem um perfil diferente. E muitas vezes o que é bom para uma família pode não ser bom para outra. E aí por isso que aqui a gente deixa as coisas muito claras para que vocês escolham e tenham a decisão certa, que tem a ver com o seu perfil de família viajante e o perfil daquela viagem, porque a gente sabe que as viagens mudam, os propósitos de cada viagem mudam, e aí você tem que fazer um planejamento baseado nisso. Mas depois que a gente decidiu ali o perfil de família, decidiu o perfil daquela viagem que você está fazendo, já definiu outros itens dentro disso, a gente vai se apegar agora a 7 itens que muitas vezes a gente deixa de lado na hora do planejamento e muitas vezes pode trazer uma bela dor de cabeça e um estresse desnecessário na sua viagem por você não ter se preparado para isso, tá? Então eu separei aqui esses 7 itens e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, primeira coisa, você vai definir ali quantos dias você vai viajar. Mas Vanessa, por que eu tenho que definir isso antes? Porque talvez a quantidade de dias que você vai passar, você possa dividir a sua viagem em duas maneiras diferentes de viajar, né? 2 perfis de viagens diferentes. Como assim? Você pode fazer uma viagem de descanso, mas uma viagem para você conhecer o lugar, divide no meio, dependendo da quantidade de dias. Por isso que é tão importante a gente definir isso antes. Qual a data provável da sua viagem, né? Antes de você comprar passagem, antes de você definir o destino, você precisa entender ali qual a data provável da sua viagem. Mas por quê? Porque talvez aquela data não lhe agrade. Por que essa data não pode agradar? Como assim, Vanessa? Uma data pode não me agradar? Porque de repente você vai fazer uma viagem ali para conhecer o destino, para conhecer alguns pontos turísticos, e aí você vai numa data que aquele destino não tá com a temperatura que você gostaria, o que você queria visitar não estará aberto naquele período. Então, por isso que a data provável da sua viagem você tem que definir ali antes de escolher o destino, porque dependendo da data que você escolher, o destino pode mudar bastante, tá? O clima tem muito a ver com a data, tá? E aí, por que a gente tem que ver esse clima antes da viagem? Porque às vezes você quer fazer uma viagem pra praia, quer curtir a praia ali e acaba não se preocupando com o clima que você vai estar na data provável da sua viagem. Pode ser que aquele período seja um período chuvoso na região, ou seja muito frio, e aí você queria curtir uma praia. Então, isso daí é importante. E é importante a gente verificar o clima até, tipo, uns 2 dias antes da viagem, naquele momento que você vai arrumar a mala. Dá uma pesquisada sobre o clima. Por quê? Porque, de repente, vai vir uma frente fria ali, você se arrumou para aquele clima, esperando aquele clima local, e naquela data ali vai vir uma frente fria avisada de última hora, vai acontecer alguma coisa que você pode prever antes e pode se planejar de uma maneira adequada, tá? Até 2 dias antes, até 1 dia antes, eu costumo verificar até no dia da viagem como que tá o clima naquele período que eu vou viajar, tá? Situação atual, essa situação atual é muito importante nos dias atuais e a gente precisa também verificar isso antes da escolha do destino e também conferir perto da viagem como está a situação atual do destino que você está escolhendo, tá? Outra coisa
é sobre a movimentação. Vanessa, o que é isso, movimentação? A gente precisa entender, a gente sabe que a gente tem um período de alta temporada, a gente tem um período de altíssima temporada e a gente tem um período ali que é baixa temporada, certo? E as alterações, tanto em valores quanto na movimentação, que é como que aquele destino que você escolheu, como aqueles pontos turísticos que você vai visitar, como aquele tipo de perfil que você traçou da sua viagem, como é que a movimentação vai estar naquele período. Por quê? Porque pode ser que seja um período que você vai encontrar, por exemplo, você vai para Disney. Então você precisa entender aquele período que você escolheu, como é que tá os parques. Eles costumam estar mais lotados, menos lotados, a gente pega fila, não pega fila. Mas, Vanessa, por que isso é tão importante? Justamente para você não ser pego de surpresa na sua viagem. Quando a gente se prepara de uma forma adequada, a gente está preparado para tudo daquele destino, porque a gente estudou o destino, a gente estudou como que funciona o local. Então, evitar estresse é realmente... isso você detalhando esses pequenos itens, a gente pode evitar um grande estresse na nossa viagem, a gente pode evitar frustrações desnecessárias por não estar preparado com aqueles pequenos detalhes, tá? Então é muito importante isso, como está a movimentação, se o lugar costuma estar lotado, verifica isso, porque a gente já sofreu algumas frustrações em relação a isso, tá? E porque não se preparou e também já fomos muito beneficiados depois de aprender isso, a ter se preparado para curtir aquele destino do jeito que ele é, tá? Então, costumes locais, isso principalmente para fora do Brasil, né? Então, o que acontece? Muitas vezes existem alguns destinos que eles têm costumes diferentes dos nossos, certo? A gente consegue ver isso muito... se você for para um outro estado, você já vê uns costumes diferentes, tá? Tanto na alimentação quanto algumas regras locais. Então é muito importante a gente entender isso. E quando o destino é internacional, as regras podem ser bem maiores e bem diferentes. Como? A gente sabe que existem alguns destinos que casal não pode andar de mão dada, que a gente não pode andar de vestido, de short, né? Por exemplo, lá no Catar, a gente tinha que andar de calça, né? Evitar beijo em público. Por quê? Porque a gente sabia os costumes locais daquele destino. A gente sabia o tipo de alimentação que a gente ia encontrar lá. A gente sabia das dificuldades que a gente ia ter em se comunicar e ver a alimentação adequada. Então, a gente já se preparou para isso antes. Então, a gente... Outros destinos, por exemplo, Singapura. A gente sabe que não pode mastigar chiclete na cidade, não é vendido chiclete na cidade, então é proibido isso. Então são algumas curiosidades, algumas coisas que a gente aprende. Por exemplo, os templos da Tailândia, a gente não pode entrar de sapato nos templos, né? Existem alguns templos que só pode entrar homem. A gente não pode entrar com o ombro, em alguns lugares a gente não pode entrar com o ombro descoberto, em outros a gente não pode entrar de short ou de saia, tem que ser saia ou calça comprida. Então são costumes que existem e que a gente tem que se preparar para eles, para justamente não acontecer nada do tipo. Inclusive aconteceu um negócio bem frustrante com a gente em uma viagem. O que aconteceu? A gente acabou voando drone numa região que não podia voar o drone. E aí veio a polícia, veio tudo, ameaçaram a gente de ser deportado e tudo. Então, isso é muito importante. A gente sabia que existem alguns destinos que não podia voar o drone, mas quando a gente estava no Sudeste Asiático, os lugares tinham placas. Mas a gente calhou quando a gente subiu o drone, tinha uma pessoa muito importante bem perto, e quando ela viu o drone, ela achou que era espionagem, algo do tipo, então foi um negócio. Mas a gente resolveu a situação, a gente conseguiu contornar tudo e deu tudo certo, tá? Mas é muito importante estudar sobre os costumes locais e as regras locais. Datas comemorativas e festivas. Outra coisa que a gente cruza ali com a data provável da viagem. Por quê? Porque às vezes você se planejou
teve aquela data provável da viagem, e aí quando você pesquisa se é aquela data provável, você precisa pesquisar se existe alguma data comemorativa, se existe algum feriado local. A gente sabe que se a gente mudar de estado, a gente já tem feriados diferentes. Então, se tem um feriado, pode ser que a movimentação seja maior. Então, tudo isso são pequenos itens que a gente vai cruzando e vai conhecendo mais sobre o destino. E eu acho que esses 7 itens que eu falei agora são necessários, e muitas vezes a gente deixa de fora porque a gente acha um detalhe tão bobo, mas quando acontece algo, quando a gente chega lá e frustra a nossa viagem ou causa um estresse, a gente vai falar, pô, por que eu não pensei nisso, certo? Então, a gente precisa pensar em muitos detalhezinhos que podem fazer uma grande diferença na nossa viagem e trazer um sucesso maior para nossa viagem. Então, esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Então, se você gostou desse tema, se te ajudou de alguma forma, coloca aqui nos comentários e não deixe de curtir esse vídeo. Agora, quem quer dar um passo a mais e mergulhar de cabeça num planejamento, esse item que eu comentei hoje com vocês, esses 7 itens, ele faz parte de uma de nossas aulas do Clube das Famílias Viajantes. É um clube voltado para pessoas que amam viajar e querem ter um conhecimento muito grande para realizar muito mais viagens com a sua família de uma forma segura, de uma forma divertida, lucrativa, econômica, sem precisar. Quando a gente fala econômica, eu sempre bato aqui nessa tecla, a gente não está falando que você vai precisar passar perrengue, se alimentar mal, ou dormir mal, ou pegar voo pinga-pinga para economizar numa viagem. Não é nada disso, é você parar de perder dinheiro gastando muito mais do que deveria por não ter as estratégias certas para conseguir os melhores preços naquele mesmo destino, naquele mesmo voo, naquela mesma hospedagem, cada um desses estratégias específicas para você conseguir economizar. E é sobre isso que eu tô falando. E aí no nosso clube a gente fala sobre destino, a gente fala sobre hospedagem, sobre passagem, a gente tem um módulo extra só para falar sobre viagem com criança e facilidades que a gente pode ter. E a gente fala sobre roteiro, sobre tudo isso. A gente tem aulas gravadas e a aula ao vivo sobre cada um desses temas. Então, se você quiser saber mais sobre o Clube das Famílias Viajantes, para não me alongar, vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso a isso. E o link do meu WhatsApp, se quiser entrar em contato para saber mais, a gente explica para vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Aplica isso que eu ensinei hoje para vocês, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua próxima viagem, no aproveitamento da sua viagem. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!